De volta para o segundo bloco do Sobriedade Sim, hoje com a presença do Yuri Capelato, que é psicólogo, é psicoterapeuta de crianças, adolescentes e adultos e que converge, de certa forma, para aquelas crianças que têm uma hiperatividade, um déficit de atenção, que tem, ele tem uma conversa assim, incrível quando ele começa a falar sobre o nervosismo da criança, a raiva que tem que ser expandida. Fala um pouquinho mais sobre isso também, para depois a gente retomar o déficit de atenção. Lógico. Para a gente até poder juntar tudo, a gente sempre separa. Existe déficit de atenção, dificuldade de atenção, aliás, que pode gerar por vários problemas. Problemas emocionais, então, crianças com raivas ou frustradas, transtornos de sono, doenças, então hipotiroidismo leva a pessoa a ter um problema de atenção, noite mal dormida, perdas emocionais, então perdeu alguém, tá mal, ou o transtorno em si. Então, a primeira coisa que eu tento avaliar nas crianças é se esse déficit de atenção, quando vem, é por problema emocional. Então, a gente vai avaliar se tem limite em casa. E o limite vem nisso na pergunta que você fez. É lembrar que quando eu dou um limite para a criança, eu sempre falo para meus pais. Limite não é para ser prazer. Limite é ruim. Se não fosse limite, seria prazer. Como que então, um limite pode ser prazer? Assim, então, não pode. Não, mas como é que a gente confunde a ponto quando a gente de tenta tornar um explicar prazer? para a criança que é bom o que eu estou pedindo. Ai, filha, você já brincou muito, agora está na hora de tomar banho, o banho é tão importante, o banho é bom, não sei o quê. Como se eu quisesse fazer ela gostar do banho. Tem que tomar banho, tem que tomar banho e acabou. Isso. Porque eu estou tentando fazer ela gostar mais do banho do que brincar. Entendi. E na cabeça da criança isso vai ser impossível. Aí ela vai começar a ter um impacto na autoestima. E a gente faz muito isso. Porque quando ela está brincando e ela tem que parar de brincar para ir tomar banho, ela vai achar horrível. E a gente tem que permitir ela achar horrível, mas fazer ela tomar banho. É que normalmente, me parece assim, que a gente tenta negociar com a criança. Exatamente. Para isso aqui, eu te dou alguma outra coisa que substitui esse prazer. Não vai ser tão ruim, vamos lá, oferece alguma troca. E aí vem um problema muito sério que aí a gente pensa na vida adulta, onde a gente sempre tentar tirar prazer de tudo. Só que tem situações da vida que não dá. E quando os adolescentes e os adultos chegam nesse momento da vida, eles não suportam, porque eles não aprenderam a lidar com o desprazer, e aí tenta anestesiar com o álcool, com as drogas, que o objetivo delas é baixar a angústia. Gente falando para ele, não, vai fazer isso agora, porque não vai ser tão ruim assim, Mas uma coisa eu aprendi assim da pedagogia de Dom Bosco, que a gente sempre tem que ser racional, razão, explicar, não assim adocicar as coisas. Mas não vai por isso e por isso. Mas o senhor senão a criança também é uma obediência cega, né? E depois que ela não entende o porquê, ela não faz sozinha, não aprende. Exato. Isso está errado? Perfeito. Não, está certo. O momento da explicação que a gente tem que pensar. A explicação nunca vem na hora do limite. Porque o limite, a gente tem que primeiro permitir a criança sentir a frustração e a gente tem que aprender a suportar a frustração por ela. Quando a criança percebe que eu suporto a frustração que ela está sentindo, então ela vai berrar, vai xingar e eu vou levá-la para o banho, vai ter um começo, meio e fim. Quando tiver esse fim, a criança geralmente vem depois, mamãe, eu te amo, tudo. E no dia seguinte a gente vai assistir um filme, vai ver um desenhinho, tá vendo uma situação que aconteceu aquilo, aí eu explico. Tá vendo, filho? Olha como o banho é importante. Olha como essa pessoa se machucou, ficou doente porque não tomou banho. Vamos explicar sobre o abuso de álcool. Todo mundo hoje sabe que abuso de álcool faz mal. E olha como é difícil as pessoas pararem. A gente vai em festas familiares e as pessoas estão lá bebendo. Você percebe pessoas inteligentes, com mestrado, doutorado, pós-doutorado. Ou eu falo que é um problema de classe A a Z, o álcool. E não é por falta de explicação. Drogas. Todo mundo hoje sabe que droga faz mal. Ninguém para por isso. Eu uso exemplo até mais simples. Velocidade no trânsito. Quantas campanhas nós já fizemos que não se pode passar do limite da velocidade? E as pessoas pegam um carro, brecam no radar, depois aceleram. Porque está com pressa, está não sei o quê. Não adianta explicar. A explicação só serve para os lúcidos, para as pessoas lúcidas, que hoje a gente fala que está por volta de 3 a 5% da população mundial. Meu Deus, tão pouquinho assim? É assustador, infelizmente. Infelizmente. A maior parte das pessoas se cuidam em nome do amor de alguém, em nome do amor de Deus, em nome do amor do meu pai, em nome do amor da minha filha, como o depoimento que foi passado semana passada no programa. Você percebe? Diretor aqui do programa, passou 33 anos com o pai e ele conseguiu superar com a ajuda do grupo do AA, com a ajuda, mas principalmente com a ajuda da família. E provavelmente, quando ele conseguiu colocar
Em nome da filha, da esposa, que ele começou a perceber o impacto que estava fazendo dos netos, aí ele começa a conseguir aprender a se cuidar. Em nome de Deus. Por isso que a religião é tão importante, a fé e a família. E quando ela fala, quando que eu vou perder a esperança? Não, a esperança a gente perde quando a gente deixa de amar. Enquanto eu coloco o meu desejo, filho, você vai tomar banho porque eu quero. Pai, você não vai beber mais? E é o meu amor por ele, ele pode fazer careta para mim. Eu não preciso que ele goste do que eu estou pedindo, porque é o meu amor, o meu medo de perder essa pessoa que está em jogo. E aí não tem discussão. Quando que eu faço alguém para beber, eu falo assim, olha, eu não quero mais você bebendo. Você vai querer, você vai ficar chateado, você vai xingar, você vai bater porta, tudo bem. Mas é o meu amor por você que está em jogo. Ele vai fazer tudo isso e quando ele perceber que eu continuo perto, porque eu estou suportando essa dor, aí vai abaixar essa raiva, que é um instinto. Então não adianta ser racional nessa hora, porque o instinto, na hora da frustração, é maior do que o racional. Então a criança, o adolescente, o adulto não conseguem ser racional na hora da raiva. Agora, se a gente permitir esse você instinto... falou que 3% são lúcidos, quer dizer que... 3 a 5%. A gente não aprende a lidar com o racional. Exato. Então temos que incentivar desde a escola, desde criança, sempre que pode explicar o porquê das coisas. Exato. Né? Então, e vamos explicar depois que o instinto abaixar. Quando passa essa raiva, quando ele está bem. Eu falo que a explicação funciona muito para a criança. Quando ela está bem, nunca na hora do limite. Então, no dia seguinte, você senta e explica. Nossa. Olha, o banho é importante. Nem naquela hora que está chorando. Não. Primeiro espera acabar o choro. Aí a gente abraça, porque senão vira culpa. Tá vendo? Olha como eu sou ruim. Eu gosto de brincar e não gosto do banho. E a primeira coisa que a gente ensina é que o banho é importante, mas não precisa gostar. A gente precisa gostar de andar 60 por hora. Andar 60 por hora quando estou com pressa é horrível. E é isso que eu tenho que ensinar para os pais. E aí é onde eu falo que o limite tem que ser ruim. Mas e aí, como é que faz para a gente conseguir lidar com essa raiva? Porque você falou que a raiva é necessária também. A criança não pode aceitar tudo passivamente. Ela tem que também saber expor aquilo que ela está sentindo. Se ela está sentindo que não está legal, ela está fazendo uma birra, ela está tendo um Para choro. não cair no que o Dom Irineu de ser aquele ser passivo que sai com tudo. Por isso que eu tenho que permitir a raiva. E permitir que o gosto dele seja diferente. Mas eu noto muito que nessa hora da raiva, a gente como pai e mãe também passa a sentir raiva. E aí você perde um pouco o controle da situação e acaba competindo um pouco ali. Você quer mostrar que é você que manda, mas você tem também um comportamento diferente do que você tem quando está tudo bem. Porque você também tem a amígdala cerebral, que é a área do cérebro responsável por essa geração de raiva, que vem por um medo. Mas aí eu não perco a razão, vamos dizer assim? Por isso que daí, como que eu controlo a raiva? Quando eu puder ter consciência que eu vou ter raiva. E lembrar que essa raiva é um medo. Por que você tem raiva do seu filho como ele começa a xingar? Você está com medo. Medo que ele cresça desse jeito, que ele se transforme em bandido, medo que ele nunca vai aprender a se cuidar e de repente ele vai sofrer, como que ele vai arranjar namorada ou namorado, ou vai casar, ou vai ter uma vida boa. E aí a gente estoura com a raiva. A raiva é filha do medo. Toda vez que você está com raiva é porque tem um medo por trás. E aí a gente vai lembrar disso do meu filho. Se eu tiver consciência de mim, nossa, estou morrendo de raiva do meu filho, porque eu estou com medo. Ele também está morrendo de raiva, ele está com medo. Medo de perder aquele prazer que ele estava naquele momento. E aí eu vou poder autorizá-lo, não a fazer o que ele quer, mas a sentir o que ele está sentindo. A filho, expressar. Exato. Pode ficar bravo, pode achar ruim. É ruim parar de brincar para ir tomar banho. O problema é quando eu faço ele achar bom. E aí, eu venho para os adultos e falo, sinto muito, tem que andar 60 por hora. Então eu sinto muito, mas eu tenho que chamar os comerciais. A parte ruim.